Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 40, dia 30 de agosto de 2023. Testemunhos de Jesus Cristo a João Batista. Lucas, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 30. E quando os mensageiros de João foram embora, ele começou a falar ao povo a respeito de João. O que vocês foram ao deserto para ver? Uma cana sacudida pelo vento? Mas o que você saiu para ver? Um homem vestido com roupas macias? Eis que os que se vestem com esplendor e vivem delicadamente estão nas cortes dos reis. Mas o que você saiu para ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos justificaram a Deus, sendo batizado com o batismo de João. Mas os fariseus e religiosos rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não sendo batizados por ele. Lucas 7, 24, 30. O primeiro ponto que exige nossa atenção nesta passagem é o terno cuidado que Jesus tem com o caráter de seus servos fiéis. Ele defende a reputação de João Batista assim que seus companheiros partiram. Ele viu que as pessoas ao seu redor tendiam a pensar levianamente em João, em parte porque ele estava na prisão e em parte por causa do inquérito que seus discípulos haviam acabado de trazer. Ele defende a causa de seu amigo ausente, em linguagem calorosa e forte. Ele ordena a seus ouvintes que tirem de suas mentes suas dúvidas e suspeitas indignas sobre este homem santo. Ele lhes diz que João não era um personagem vacilante e instável, que ele não era um mero caniço sacudido pelo vento. Ele lhe diz que João não era um mero cortesão nos palácios do rei, embora as circunstâncias no final de seu ministério o tenham colocado em contato com o rei Herodes. Ele declara a eles que João era muito mais que um profeta, pois ele era um profeta que havia sido objeto de profecia. E ele termina seu testemunho com o notável ditado, que entre os nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista. Há algo profundamente tocante nessas palavras de Nosso Senhor em favor de seu servo ausente. A posição que João agora ocupava como prisioneiro de Herodes era muito diferente daquela que ocupava no início de seu ministério. Ao mesmo tempo, ele foi o pregador mais conhecido e popular de sua época. Houve um tempo em que Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão ia ter com ele e estavam sendo batizados no Jordão. Mateus 3,5. Agora, ele era um prisioneiro obscuro na prisão de Herodes, deserto, sem amigos e sem nada diante dele além da morte. Mas a falta de favor do homem não é a prova de que Deus está descontente. João Batista tinha um amigo que nunca o abandonou, um amigo cuja bondade não diminuía e aumentava como a popularidade de João, mas era sempre a mesma. Esse amigo era nosso Senhor Jesus Cristo. Há conforto aqui para todos os crentes que são difamados, caluniados e falsamente acusados. Poucos são os filhos de Deus que não sofrem dessa forma, uma vez ou outra. O acusador dos irmãos sabe bem que o caráter é um dos pontos em que mais facilmente pode ferir um cristão. Ele sabe bem que as calúnias são facilmente trazidas à existência, avidamente recebidas e propagadas, e raramente totalmente silenciadas. Mentiras e relatórios falsos são as armas escolhidas
pelas quais ele trabalha para prejudicar a utilidade do cristão e destruir a sua paz. Mas que todos os que são agredidos em seu caráter descansem no pensamento de que tem um advogado no céu que conhece todas as suas tristezas. Aquele mesmo Jesus que manteve o caráter de seu servo preso diante de uma multidão judaica nunca abandonará nenhum de seu povo. O mundo pode desaprovar eles. Seus nomes podem ser lançados como maus pelo homem. Mas Jesus Cristo nunca muda. Ele um dia defenderá sua causa perante o mundo inteiro. O segundo ponto que exige nossa atenção nesses versículos é a vasta superioridade dos privilégios desfrutados pelos crentes sobre o Novo Testamento, comparado aos dos crentes sobre o Antigo Testamento. Esta é uma lição que parece ser ensinada por uma expressão usada por Nosso Senhor a respeito de João Batista. Depois de elogiar sua graça e dons, ele acrescenta essas palavras notáveis: aquele que é o menor no reino de Deus é maior que João. O significado de Nosso Senhor ao usar essa expressão parece ser simplesmente isso. Ele declara que a luz espiritual do menor discípulo que viveu após sua crucificação e ressurreição seria muito maior do que a de João Batista, que morreu antes que esses eventos poderosos ocorressem. O mais forte, o mais fraco ouvinte crente de Paulo entenderia as coisas pela luz da morte de Cristo na cruz, o que João Batista nunca poderia ter explicado. Grande como aquele homem santo era em fé e coragem, o cristão mais humilde seria, em certo sentido, maior do que ele. Maior em graça e obras, ele certamente não poderia ser, mas, sem dúvida, ele seria maior em privilégios e conhecimento. Uma expressão como essa deveria ensinar todos os cristãos a serem profundamente gratos pelo cristianismo. Provavelmente, temos muito pouca ideia da grande diferença entre o conhecimento religioso do crente mais bem instruído do Antigo Testamento e o conhecimento de alguém familiarizado com o Novo Testamento. Pouco sabemos quantas verdades abençoadas do Evangelho foram uma vez vistas através de um vidro obscuramente, que agora nos parecem claras como o meio-dia. Nossa própria familiaridade com o Evangelho nos torna cegos para a extensão de nossos privilégios. Mal podemos perceber, nestes momentos, quantas verdades gloriosas de nossa fé foram reveladas em suas proporções plenas, pela morte de Cristo na cruz, e nunca foram reveladas e compreendidas até que seu sangue fosse derramado. As esperanças de João Batista e de Paulo eram sem dúvida uma e a mesmas. Ambos foram guiados por um Espírito. Ambos conheciam sua pecaminosidade. Ambos confiaram no Cordeiro de Deus. Mas não podemos supor que João Batista pudesse ter dado um relato tão completo do caminho da salvação como Paulo. Ambos olharam para o mesmo objeto de fé, mas se viu de longe e só poderia descrevê-lo de forma geral. O outro viu de perto e poderia descrever particularmente a razão de sua esperança. Aprendamos a ser mais gratos. A criança que conhece a história da cruz possui uma chave para o conhecimento religioso que os patriarcas e profetas nunca desfrutaram. O último ponto que exige nossa atenção nesses versículos é a declaração solene que faz sobre o poder do homem de ferir sua própria alma. Lemos que os fariseus e escribas rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. O significado dessas palavras parece ser simplesmente isso, que eles rejeitaram a oferta de salvação de Deus. Recusaram-se a valer-se da porta do arrependimento que lhes foi oferecida pela pregação de João Batista. Em suma, eles cumpriram ao pé da letra as palavras de Salomão: você rejeitou todo o meu conselho
e não quis aceitar a minha repreensão. Provérbios 1:25. Que todo homem possui o poder de arruinar-se para sempre no inferno é uma grande verdade fundamental das Escrituras. É uma verdade que deve estar continuamente diante de nossas mentes, impotentes e fracos, como todos nós somos para tudo o que é bom. Todos somos naturalmente potentes para o que é mal. Pela impenitência e incredulidade contínuas, pela perseverança no amor e prática do pecado, pelo orgulho, obstinação, preguiça e amor determinado ao mundo, podemos trazer sobre nós a destruição eterna. E se isso acontecer, descobriremos que não temos ninguém para culpar além de nós mesmos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Cristo está disposto a reunir homens e mulheres aos seus seios, se eles apenas forem reunidos. Mateus 23:37. A culpa será do próprio homem e da mulher. Aqueles que estão perdidos descobrirão que perderam suas próprias almas. Marcos 8:36. O que estamos fazendo nós mesmos? Esta é a principal questão que a passagem deve sugerir às nossas mentes. É provável que estejamos perdidos ou salvos. Estamos no caminho estreito para o céu ou no caminho largo para o inferno? Recebemos aquele evangelho que ouvimos em nossos corações? Nós realmente vivemos por aquela Bíblia que professamos crer? Ou estamos diariamente viajando para o poço sem fundo e arruinando nossas próprias almas? É doloroso pensar que os fariseus não são as únicas pessoas que rejeitam o conselho de Deus. Existem milhares de pessoas chamadas cristãs que estão continuamente fazendo a mesma coisa. Amém. Tem continuação. Senhor, eu lhe rogo e lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, use cada mensagem deste estudo para tocar nos corações que estão fracos e longe de Ti, ó Pai. Manifesta o Teu poder, a Tua graça e o Teu amor. Traga salvação para essas almas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.